Hoje eu vou falar aqui de Joinville. O governo Adriano entrou para mudar. O nome do Partido Novo já remete a isso, a mudança. Só que a gente vê é uma atitude não muito diferente do desgoverno anterior. O antigo governo ficou 8 anos e destruiu a cidade. Abandonou a cidade, não cuidou da forma como deveria. E o governo Adriano, eu vejo que ele faz obras no centro, cuida mais do centro, das áreas nobres. Só que eu não vejo a periferia cuidada como as áreas nobres estão. Eu não vejo a periferia sendo lembrada como deveria ser. Porque é muito fácil fazer governo para quem já tem condição, para quem já tem recurso. Agora o difícil é fazer o governo para quem não tem condições. Para uma área esquecida. A Zona Sul, por exemplo, continua abandonada. Vem sendo abandonada há anos. Até muito mais que 8 anos, já em governos passados. E continua sendo. Não se vê obras na Zona Sul. Não se vê a limpeza da Zona Sul como está a limpeza das áreas mais nobres. O cuidado que se tem com as áreas nobres não é o mesmo da Zona Sul, por exemplo. As áreas mais pobres da cidade continuam esquecidas. Então, o governo Adriano, repito, não está sendo muito diferente das gestões anteriores. Eu vejo muita propaganda, muito marketing e pouca ação para quem realmente precisa. Porque o governo tem que olhar para os mais pobres. É muito bonito dizer que o governo tem que olhar para todos. Só que isso não é possível. Tem que ter prioridade. E como tem que ter prioridade, é lógico que a prioridade tem que ser para quem mais precisa, o que não está ocorrendo. Então é muito importante que se diga isso. Tem que mudar a forma de agir do governo, agir para as áreas mais pobres. Falta médico no imposto de saúde, isso é uma coisa que não dá para admitir. O governo falou da dificuldade de contratar mais médicos, que os médicos não vêm, não participam do processo seletivo. Agora o governo abriu no processo, só que tem que trabalhar com o material que tem na mão, com o material humano que tem. Se os médicos não estão vindo para participar do processo seletivo, porque o salário não é atrativo, tem que trabalhar com os médicos que já tem no Sistema Único de Saúde. Só que eu não vejo médico faltando no posto do Saguaçu, no posto do Bucarim, nos postos de regiões mais nobres. Agora nos postos do Morro do Meio, os postos de Arivatuba, Ademar Garcia, nas regiões menos favorecidas, principalmente na Zona Sul, tem relatos que faltam médicos. Posto do Fátima também. Então isso é muito errado, não adianta o governo ficar dando desculpa. Tem que trabalhar com os profissionais que tem. Então remaneja os profissionais para atuar onde está faltando médico, que é uma coisa que não ocorre. O governo está plantando flor, está cuidando das praças. Isso precisa ser feito, claro. O governo anterior, o desgoverno, nem isso fazia. Ficou 8 anos, a cidade totalmente abandonada. Agora não é suficiente, isso é o mínimo, isso é obrigação de qualquer governo fazer zeladoria. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais para quem tem menos. Então é importante que se diga isso. O governo do Partido Novo tem que melhorar muito ainda, né? O governo veio para mudar, mas não está tendo essa atitude. Não adianta comparar com o governo anterior, porque o governo anterior foi o pior governo que existiu. Qualquer comparação com o governo anterior não é correta. Não tem como ser pior que o governo que passou, esse governo de 8 anos. Uma coisa que eu sempre falo do transporte coletivo, o transporte coletivo é uma vergonha. Por exemplo, ônibus de hora em hora. Não pode ser assim. A população precisa de ônibus. E não tem mais a desculpa da pandemia, porque já ficou um longo tempo com os horários diferenciados e agora é hora de voltar aos horários normais. Na realidade não deveria nem ter reduzido na pandemia, porque o serviço de transporte coletivo é um serviço público, é uma concessão, está a serviço do município. Claro que as empresas têm que ter lucro também, mas elas já têm. Não tinha que ter alterado os horários, diminuído os horários. É uma vergonha isso. Vários bairros com ônibus de hora em hora e a prefeitura não faz nada, a prefeitura não tem poder de decisão sobre as empresas.
As empresas fazem o que querem, já é assim há anos, e ninguém toca nisso. Ninguém muda isso. Poucas pessoas falam, algumas têm coragem de falar, né? A grande maioria não tem, só que não se tem uma ação em relação a isso. Inclusive, a situação atual, conforme dito pelo próprio Ministério Público, é inconstitucional. Porque a licitação não foi feita e essa permissão já expirou, a concessão já expirou. Então é preciso que isso seja dito. A gente está numa situação ilegal em Joinville. Então é muito importante tocar nessas questões, fazendo um apanhado da cidade, das coisas da cidade. E agora teve essa vergonha, por último, da não ida da delegação de Joinville para os Joguinhos, para o Parajasc e para o Lesc. Tudo bem que teve uma parcela de culpa da FESPORT, que alterou o calendário, mas a prefeitura tem que prever isso, a licitação tem que ser prevista. E daí a prefeitura atual faz o mesmo erro, comete o mesmo erro da gestão do PT, por exemplo, que traz gente de fora, sem compromisso com a cidade, que não conhece a cidade. O secretário de esportes não é daqui, não é questão dele não ser daqui, que ele não é bom. A questão é que ele não conhece a cidade, não tem compromisso com a cidade. Isso, infelizmente, é o que ocorre. Outra questão importante também é a questão do vendedor de cocada. A lei tem que ser cumprida, ninguém é contra isso, eu também não sou contra, pelo contrário, defendo que a lei seja cumprida. Só que por que só contra o pequeno? Porque por pressão dos lojistas da prefeitura, vai em cima de quem é pequeno, está tentando ganhar seu sustento. Não tem lógica um vendedor de cocada concorrer com um lojista estruturado, isso não existe, esse argumento não é válido. Aplicar uma multa de R$ 1.600 para alguém que não ganha provavelmente nem R$ 50 por dia, se muito ganha isso não tem lógica alguma. Então, mais uma vez, a prefeitura erra nesse ponto. E, infelizmente, a Câmara de Vereadores está atrelada com o prefeito. Com raras exceções, o vereador Cassiano Ucker, vereadora Ana Lúcia, vereador Sabel e vereador Lucas. 4 exceções, o resto da Câmara atrelada com o prefeito vota tudo que o prefeito quer. Por causa da velha moeda de troca dos cargos, espaço no governo. Isso é